Bem-vindos, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Bem-vindos a mais esta videoaula e estamos tratando sobre a temática Vencendo a Indisponibilidade para Perdoar. Vivemos muitos bloqueios nessa vida e muitos acontecimentos que geram sentimentos que acabam nos bloqueando, impedindo o nosso avanço ao construirmos a jornada da nossa vida. Então, vamos vencer aquilo que nos bloqueia intensamente, que é literalmente a indisponibilidade para perdoar. Falamos na videoaula anterior sobre algumas características de uma pessoa que não consegue perdoar. E existem, então, alguns indicadores de uma pessoa que não perdoou algum acontecimento ou pessoas que lhe feriram nesta vida. É interessante lembrar que um dos indicadores de uma pessoa que guarda rancor por falta do perdão é que literalmente essa pessoa acha muito difícil perdoar o ofensor, perdoar aquele que lhe agrediu. E ela guarda então esse rancor que vai bloquear o avançar na vida dela, na existência dela. Um outro indicativo é que esta pessoa acaba demonstrando uma teimosia. Então essa pessoa, ela é muito teimosa. Ela dificilmente vai abrir mão daquilo que ela pensa, daquilo que ela acredita. E o grande problema em tudo isso é que muitas vezes os nossos sentimentos, eles vão gerar crenças e podem ser chamadas de crenças limitantes dentro de nós. E essas crenças limitantes acabam nos atrapalhando, acabam fazendo com que nós percamos o brilho da vida. Então, esta teimosia pautada no rancor vai fazer com que a vida se torne sombria. Sabe aquela pessoa que sempre espera o mal do outro, sempre está em um relacionamento, quer seja de amizade, mas está atento, está hipervigilante, porque ela espera que a qualquer momento este amigo ou esta amiga ou cônjuge ou noivo ou namorado venha aprontar com ela, venha decepcionar com ela. Então essa crença pautada na falta de perdão, pautada também no rancor e na teimosia de mudar, de abrir o coração, de ressignificar esta temática do perdão, né, em perdoar, acaba fazendo a vida se tornar sombria, porque eu sempre vou estar atento, esperando o pior do outro, esperando que o outro venha me ferir a qualquer momento. E quando acontece algo bom, algo extraordinário, eu continuo com o pé atrás, eu continuo me esquivando, pensando, isso é muito bom para mim, isso não pode ser verdade, alguma coisa vai acontecer e vai estragar tudo. E aí, essa pessoa produz muito cortisol no seu aparelho psíquico e vai viver nessa hipervigilância que é muito estressante. E aquilo que eu tenho medo acaba acontecendo, porque o meu aparelho psíquico vai me levar a entrar aí em um ciclo de autossabotagem. Eu vou acabar me sabotando. Uma outra questão é que essas pessoas também, elas ficam muito atentas e elas têm muita dificuldade até em se ajudar e se ajudar a outra pessoa. Então, estejamos atentos aí para os indicadores na minha vida de que eu não perdoei e que preciso vencer aí essa indisposição para não perdoar. A destruição causada pela falta de perdão é muito intensa, é muito grande, é muito agonizante. Precisamos nos livrar disso em um nome de Jesus. A amargura gerada pela indisposição de perdoar, ela também se torna uma semente venenosa que vai enraizar e vai entrelaçar e embaraçar muitos caminhos, me impedindo de avançar e me prendendo a caminhos tortuosos e a caminhos também pecaminosos. Então, vamos estar atentos e vamos perdoar. Perdoar, porque esta raiz, ela é destrutiva, tanto para quem não perdoa, quanto para aqueles que convivem ao redor de uma pessoa que não venceu aí essa indisposição para perdoar. Pastor Guilherme, e qual é o antídoto? Ora, o antídoto para perdoar ou para vencer a indisposição de perdoar
é procurar constantemente perdoar aqueles que nos causaram dor. Pelo perdão, a destruição da vida da pessoa pode ser arrancada pela raiz, de modo que o seu potencial tóxico não crie outras raízes em nosso coração. Livre-se e precisamos nos livrar imediatamente da mágoa que vem pela falta do perdão. Ou seja, olha só, uma pessoa que não venceu a indisponibilidade para perdoar, ela vive aprisionada, ela vive em um sistema rotineiro de dor e de angústia constantemente. Porque o perdão é liberar o outro. Quando eu perdoo, eu libero o outro para que o outro siga o seu caminho e prospere, e também me libero para seguir o meu caminho e prosperar. E todos, então, através do perdão, vão seguir livremente pela vida, e a vida literalmente vai ficar leve. Quer ter a sua vida leve, quer viver o verdadeiro amor, e quando eu digo verdadeiro amor, estou falando sobre o amor pleno, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de Deus. E para isso nós estamos na Terra, para viver este verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Vamos lá? Olha só, o que exatamente o perdão implica? Quais são as implicações do perdão na minha vida e na vida do outro? Para que eu possa perdoar, eu tenho que entender pelo menos 3 regras básicas para que o perdão ele venha existir de forma efetiva na minha vida. Que ele não fique somente na minha cognição, mas desça para o meu coração e venha ressignificar todos os meus traumas introduzido e que permanecem no meu inconsciente. Então, vamos ver 3 indicadores de que a pessoa verdadeiramente buscou ou está buscando o perdão. Para que você, para que nós consiga perdoar alguém, precisamos passar por esses 3 indicadores ou 3 passos. O primeiro passo é que eu preciso descobrir a humanidade da pessoa que me magoou. Entenda bem, descobrir a humanidade da pessoa que me magoou. Ora, como eu vou descobrir a humanidade de uma pessoa que me magoou, que me feriu? Quando nós olhamos para Freud ele dá indicativos dentro de toda a teoria psicanalítica freudiana de que muitas vezes nós crescemos no nosso lar e os maiores geradores de traumas na nossa vida são os nossos pais. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos um pai, nós criamos uma mãe ideal. É natural o filho, na sua mais tenra idade, até os seus 10, 13 anos de idade aproximadamente, olhar para o seu pai e olhar para a sua mãe e entender e perceber este pai e perceber essa mãe como um super-homem, como uma mulher maravilha, uma super mulher. E o filho acaba por entender que o pai e a mãe não erram. O pai e a mãe são perfeitos. E nós criamos esta questão mítica dentro de nós de que os nossos pais são perfeitos. Depois dessa idade, começamos a perceber a imperfeição dos nossos pais e os erros dos nossos pais. E aí vem a decepção, vem a frustração, e quando nós somos adolescentes, nós não temos literalmente a capacidade cognitiva plenamente formada para entender que os nossos pais são humanos, são pessoas de carne e osso e passíveis de erros e também de acertos, como qualquer ser humano. Você sabia que dentro da nossa composição biológica e psíquica, nós somos 99% como qualquer outro ser humano. Então, todos os seres humanos, eles são 99% dentro da sua biologia, igual a todo mundo. O que nos faz diferente é 1% apenas inserido na nossa epigenética, inserida na nossa genética. Então, nós somos iguais. Todos os seres humanos vão errar, todos os seres humanos vão falhar. Os nossos pais falharam. E quando nós descobrimos isso, nós criamos aí um colapso psíquico porque nós idealizamos a figura paterna e materna. Aí
por causa dessa frustração, nós não perdoamos. E quantas pessoas passam por esta terra e sofrem, e sofrem, e sofrem e continuam sofrendo porque vivem e não conseguem perdoar os seus pais, não conseguem perdoar a sua mãe, não conseguem perdoar ao seu pai, literalmente porque não aceitam que eles são seres humanos e passíveis de cometer erros. Primeiro, se eu quero perdoar, eu preciso aceitar. Aceitar que o outro é um ser humano passível de erro, que vai pisar na bola, que vai falar coisas que eu não gosto, que pode ter atitudes e ações que vão me deixar furioso naquele momento. Mas é neste momento que eu preciso entender que ele, ela é uma pessoa, é um ser humano. Então, se nós queremos perdoar efetivamente, o primeiro indicador de que eu estou no caminho para perdoar é redescobrir a humanidade da pessoa que me feriu, da pessoa que me magoou. Eu tenho que tirar essa questão da idealização sobre essa pessoa e entender que ela é um ser humano. E aí, existe alguém na sua vida que você precisa entender que essa pessoa é um ser humano, que essa pessoa está aprendendo também, e ela vai errar, e ela também vai acertar. E os erros, às vezes, vão doer em nós, vão nos atingir de qualquer forma ou de um jeito. É nesse momento que você precisa parar, que eu preciso, que nós precisamos parar e dizer para nós mesmos: essa pessoa é um ser humano, assim como eu, passível de erro, passível de acerto, vai me ferir, assim como eu já feri pessoas, assim como eu também magoei pessoas. E por sermos seres humanos, precisamos então perdoar, precisamos então trazer a humanidade e vestir esta roupa de humanidade sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe, sobre as pessoas que nos feriram e enxergar essas pessoas como seres humanos que são. Uma outra questão, que é o segundo indicativo, o primeiro é, para perdoar, para aceitar, eu preciso redescobrir a humanidade da pessoa que me magoou. O segundo indicativo de que eu estou no caminho certo para vencer a indisposição para perdoar é que eu preciso abrir mão do meu direito de deflorar. Preciso abrir mão do meu direito de deflorar. É interessante que muitas pessoas não conseguem perdoar porque, em primeiro lugar, elas não reconhecem, não jogam e trazem a humanidade sobre essa pessoa. Em segundo lugar, porque nós dificilmente temos a inclinação para abrir mão dos nossos direitos. É isso. Precisamos abrir mão dos nossos direitos. Ainda que em uma relação em que fomos magoados e feridos, nós tenhamos razões, e muitas razões, para ficar com raiva, para até tentar nos vingar, para até tentar trazer um malefício para essa pessoa com aquele sentimento e pensamento: essa pessoa precisa me pagar, essa pessoa vai pagar o que ela fez comigo, essa pessoa vai ter que sofrer e eu preciso ver isso para que eu fique em paz, essa pessoa precisa me pagar. Eu preciso abrir mão desse pensamento. Eu preciso abrir mão do meu direito de vingança. Eu preciso abrir mão do meu direito para deflorar. Eu preciso abrir mão do meu direito para retalhar essa pessoa. Lembra de um episódio que Abraão, diante da fala do seu sobrinho de que ele iria embora, Abraão, por ser o mais velho, ele tinha todo o direito de escolher o lugar para onde ele iria, e o seu sobrinho ficaria então com a outra possibilidade, ou com as sobras. Mas Abraão, ele abre mão do seu direito porque ele não queria briga com ninguém. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus e aonde ele estivesse, ele iria prosperar. Aonde ele estivesse, Deus iria estar com ele, e é a presença de Deus. E Abraão, com isso em mente, ele abre mão do seu direito, que ele tinha por lei, de escolher a melhor terra. Então ele diz: olha, pode escolher.
para onde você for. Se você disser que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que eu vou para a esquerda, que você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão abriu mão. Precisamos abrir mão. Abra mão do seu direito e muitas vezes para viver em paz, para seguirmos em frente, precisamos abrir mão do nosso direito. Muitas vezes a lei te dá esse direito. Muitas vezes você tem direitos legítimos sobre aquele que te magoou, sobre aquele que te feriu, sobre aquele que te trouxe essa mágoa. Mas precisamos aprender a abrir mão, a deixar o outro ir e seguir o seu caminho. Abra mão do seu direito. Primeiro indicativo é: preciso redescobrir a humanidade dessa pessoa. Preciso abrir mão dos meus direitos. E o terceiro indicativo de que eu estou no caminho certo para perdoar é que eu preciso rever os meus sentimentos em relação a quem me feriu. Eu preciso rever os meus sentimentos. Eu preciso voltar para mim. Lembra quando o apóstolo Paulo ele fala, quando ele vai descrever o ato da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Redescobrir os meus sentimentos em relação à pessoa que me magoou, que me feriu, é fazer um autoexame, é voltar para as minhas emoções e ressignificá-las e perceber que essa pessoa é um ser humano, essa pessoa ela não pode ter a minha intenção de ira jogada sobre ela. Eu preciso abrir mão então do meu direito de deflorar e eu preciso ressignificar tudo isso. Porque lembra de um adágio do senso comum que diz: o que não te mata, o que não nos mata, nos fortalece. Isso é verídico, porque aquilo que não nos matou, aquilo que nos derrubou, mas nós nos levantamos, sacudimos a poeira e continuamos em frente, nos fez ficar mais forte, mais resistente. Então reveja esses sentimentos. E eu preciso rever também até mesmo os sentimentos sobre as pessoas que eu julgo que eu tenha perdoado. Porque talvez o perdão, lembra, ele fica só aqui, mas o perdão ele não pode ser apenas cognitivo, na nossa cognição, na nossa razão. Ele tem que descer para o nosso coração para que ele seja efetivo, para que ele seja verdadeiro e abra os caminhos e me coloque na vida funcionando em 100% da minha força, funcionando na plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, redescubra a humanidade da pessoa que te feriu. Reconheça que ela é um ser humano, passível de erros e acertos. Segundo, abra mão do seu direito de deflorar. Terceiro, reveja os seus sentimentos em relação à pessoa que você perdoou ou ainda que lhe falta perdoar. Precisamos, porque quando nós perdoamos, o benefício do perdão é mais para nós do que para o outro. É mais para nós do que para o outro. Vejamos que o perdão não é um sentimento. O perdão não é um sentimento. O perdão ele é uma ação. E não se trata de esperar um sentimento para agir, mas de uma atitude que decidimos tomar. Então o perdão, ele não é um sentimento. Existem muitas pessoas que dizem: olha, quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Eu preciso sentir. Não, perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Ele está acima dos meus sentimentos, ele está acima das minhas vontades. Se perdão é um mandamento de Deus, então o perdão ele se torna uma ação voluntária. E ainda que os meus sentimentos estejam dizendo por causa da dor gerada, eles dizem: não perdoe, não perdoe. A minha ação racional, em primeiro lugar, é ter essa ação de perdoar em detrimento daquilo que eu estou sentindo. Então, o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma ação. Quando perdoamos, precisamos deixar o acontecimento no passado. Quando perdoamos, precisamos deixar o acontecimento no passado. Não estamos fingindo, né? E esse deixar no passado é não fingir, né? Porque quando eu deixo no passado, eu não estou fingindo que eu esqueci. Não, ele continua na minha memória. Mas quando eu lembro, quando ele vem à tona esse pensamento, quando essa reprise começa a vir na minha estrutura psíquica, ela já não me causa dor.
Então, quando perdoamos, precisamos literalmente deixar este acontecimento traumático no passado. E não estamos fingindo com isso que esquecemos, mas estamos deixando que o perdão extraia o espinho da ferida. Porque o não perdão, ou não vencer a indisponibilidade para perdoar, é como se, quando nós somos agredidos, como quando nós somos feridos, uma ferida literalmente se abre nas nossas emoções. E o não perdão, ele é literalmente um espinho na carne. Ele é literalmente um espinho ali na ferida. E se esse espinho ficar na ferida, a ferida nunca vai sarar, a ferida nunca vai cicatrizar, porque esse espinho sempre vai inflamar a ferida, causar dor sobre essa ferida. Qualquer mexida brusca nesse espinho vai causar dor na minha alma. Então, eu preciso retirar o espinho da ferida, extrair o espinho da ferida, para que ela tenha condições de cicatrizar e curar-se, para que eu não sinta mais dor sobre esta ferida. Então, como o apóstolo Paulo diz, eu tenho um espinho na carne. Você precisa arrancar o espinho, porque esse espinho está ali, ó, cutucando a sua ferida. Está ali ferindo mais, agindo de uma forma muito destrutiva. Precisamos tirar. E o que faz tirar essa ferida ou esse espinho dessa ferida é o perdão. Tire o espinho para viver uma vida plena. A pessoa ferida precisa descobrir que o perdão é aplicável e evita a destruição, né? A destruição da alma, da vida, né? Deixando a vida mais pesada. Ela destrói também o ressentimento. Porque quando eu tiro esse espinho da ferida, ela vai cicatrizar. E aí eu não vou ficar ressentido. O que é ressentimento? Ressentimento é dar ré, ré. Ressentimento é dar ré e voltar a viver todos os sentimentos tóxicos, destrutivos que essa ferida está causando e que me causou no passado. O perdão, então, ele poupa o desgaste pela ira, porque a ira nos desgasta muito e o perdão vai te poupar de ficar se desgastando, desperdiçando energia vital sobre aquilo que ficou no passado ou que deveria ficar no passado. Então o perdão, ele vai poupar o desgaste causado pela ira, o preço do ódio e a perda de tempo do espírito ferido. Porque se eu não perdoo, se eu não venço a indisposição para perdoar, eu vou me desgastar por causa da ira acumulada dentro de mim. E o preço desta ira é que ela vai virar ódio. E o ódio me faz perder muito tempo até pensando nessa pessoa. Sim, lembra que eu falei que se eu não vencer a indisponibilidade para perdoar, a indisposição para perdoar, eu vou ter problemas até na minha vida espiritual. Tudo isso porque em todas as minhas orações eu vou orar, Senhor, Senhor, faça aquela pessoa pagar o que ela fez comigo. Faça aquela pessoa sofrer. Senhor, se vingue-se dessa pessoa por mim. E as minhas orações, elas vão ter uma conotação de vingança, pautada pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento. E é nesse momento que eu preciso parar, arrancar a ferida e deixar a ferida se concretizar. Deixe a ferida sarar. O que o perdão inclui? O perdão, ele inclui muitas coisas em nossa vida, mas que o perdão não inclui? Não inclui, né? O perdão não significa que a pessoa fez, ou seja, o perdão não significa que aquilo que a pessoa fez está sendo promovido ao patamar de correto. Não. O perdão não é fazer um erro se tornar certo. O perdão não é isso. Ele não faz com que a pessoa se torne certa no que ela fez. A pessoa continua errada, mas eu resolvi perdoar este erro. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de perdoar porque acham que, se perdoarem, isso seria como ser condescendente ou ser aí, ou avalizar essa pessoa, né? Tornando aquele ato ilícito em lícito. E não é isso. Não é o caso do perdão.
O perdão não é condescendente com o mal causado. No entanto, ele as libera ou liberta, né? Então eu deixo a pessoa aí, mesmo que ela fez o mal. Quando alguém perdoa e precisamos perdoar, não está desistindo do seu direito de justiça. Justiça não é a mesma coisa que o desejo de vingança. Então, uma coisa é justiça, a outra coisa é vingança. As duas questões estão nas mãos de Deus, tanto a vingança quanto a justiça, porque Deus ele declara: minha é a vingança. E Deus ele é justo. A essência de Deus é pautada na sua justiça. Se, por exemplo, uma mulher ela tem problemas de relacionamento com o seu esposo, ela não perdoa, ela vai gerar raiva, angústia, ódio em seu coração. Quando ela perdoa, ela já não vai gerar tudo isso. Ela vai ter uma convivência harmônica. Isso não é dizer que aquilo que o marido fez é correto ou certo, porque o perdão é uma coisa, justiça é outra coisa. Estamos falando de uma justiça que não se corrompe. Estamos falando da justiça de Deus. De Deus. Em geral, há uma consequência dos pecados cometidos contra nós, né? Então a justiça é uma consequência dos pecados cometidos contra nós e Deus vai tratar de tudo isso. Portanto, não nos vinguemos, porque uma pessoa que não venceu a indisposição para perdoar, ela é vingativa. Já conheceu alguém vingativo? Isso é porque na raiz ela não perdoou alguém que precisa ser perdoado. Vingança é desejar dor, desespero para quem nos ofendeu. Eu quero que essa pessoa sofra. Eu quero que essa pessoa tenha isso. Eu quero que essa pessoa tenha aquilo. Então eu começo a desejar isso para ela. Só que aquilo que eu desejo para o outro pode voltar-se contra mim. Agora, quando se trata de justiça, aquele que perdoou precisa submeter a sua dor e a sua mágoa ao Senhor e pedir-lhe que faça justiça. Conforme nós vemos em Romanos capítulo 12, verso 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Então é Deus quem vai retribuir. E quando eu coloco nas mãos de Deus, Deus ele vai trazer justiça. O perdão não significa que a pessoa deva abrir a porta para maior dor ou para mais dor. Se alguém é constantemente ofendido, é bom que a pessoa ofendida se distancie desse ofensor, se possível, é claro. Então, quando eu perdoo, eu não preciso voltar a ter amizade. Se eu posso não ter amizade, eu posso afastar essa pessoa da minha vida, eu posso, porque a escolha de manter alguém na minha vida, na qualidade de amigo, na qualidade de um conselheiro, essa escolha é minha. Então o perdão não quer dizer que você vai ter essa pessoa como amigo, não vai ter essa pessoa como conselheira novamente, porque isso é uma escolha sua. Então existem pessoas que eu posso perdoar e não mantê-las mais na minha vida na qualidade de amigo ou de outras coisas. Agora, existem pessoas que eu não consigo manter longe, eu tenho que conviver. E a convivência através do perdão fica mais pacífica. Perdoar não quer dizer que perdoamos, né? Ou seja, perdoar não quer dizer que o perdoador precise suportar as ofensas constantes. Então, se alguém que sempre te ofende, sempre está te ofendendo, te ofendendo, te ofendendo, perdoe e se afaste. Perdoe e se afaste. Se essa pessoa um dia sentir a sua falta, ela vai lhe procurar. E aí você diz: olha, eu me afastei de você por causa disso, 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 porque aí você tem a oportunidade de falar. Se essa pessoa quiser te manter como amiga, ela vai mudar as atitudes em relação a você. Não seria sábio estar sempre na presença de uma pessoa que causa mal a nós. Isso não é sábio. Devemos orar por essa pessoa para que ela mude. Então, perdoar não é manter essa pessoa, é um fato. O perdão é uma decisão por experiência própria. E olha só, o perdão é uma decisão e por experiência própria, um perdão efetivo, eficaz, trabalhando mente, coração, alma e espírito, ela tem um tempo para ser efetiva na nossa vida de 6 meses a 9 meses. Então, perdoar não é dizer eu perdoei, é um exercício diário. 6 meses
há 9 meses para a minha estrutura psíquica entender que eu perdoei e tirar toda a dor. Então, é um exercício diário que eu preciso fazer. E precisamos ser pacientes neste exercício. E eu sei que eu, que você, que nós, que geramos o fruto do Espírito Santo, temos essa paciência. Sejam pacientes, esperem com paciência no Senhor. E aí, como foi essa videoaula? O que você está achando sobre essa temática da indisposição para perdoar ou vencendo a indisposição para perdoar? Precisamos vencer, porque a falta de perdão, o não perdão nos bloqueia em relação à vida, nos deixa travado. Lembra da ilustração que eu trouxe na primeira aula sobre o carro que estava atolado no lamaceiro? Ele precisa de ajuda, então deixe o Espírito Santo, deixe a palavra de Deus, deixe trazer sobre você o perdão. Vença a indisponibilidade ou a indisposição para perdoar, perdoe e saia do atoleiro, porque neste ano precisamos avançar e nos tornar a melhor versão em nome de Jesus. Vou ficando por aqui, até a próxima videoaula, em nome do Senhor. Fiquem com Deus, nosso Senhor.